Eleitores que não estão em dia com a Justiça Eleitoral precisam ficar atentos para o fim do prazo para regularizar o título. Termina na próxima segunda-feira o prazo para que eleitores regularizem sua situação com a Justiça Eleitoral. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com a Sueli Rezende, que é chefe de cartório eleitoral aqui de Belo Horizonte. Quando a situação do eleitor é considerada irregular e ele precisa procurar um cartório eleitoral? A situação do eleitor é considerada irregular quando ele deixou de votar ou de justificar nas últimas 3 eleições. Lembrando que cada turno é uma eleição. Então, se ele não votou em 2016 e nos 2 turnos das eleições de 2018, a situação dele está irregular perante a Justiça Eleitoral. E o que acontece quando ele não regulariza essa situação com a Justiça? Quando o eleitor não regulariza sua situação, seu título será cancelado e ele fica sem o direito a obter uma certidão de quitação eleitoral. E aí, nesse caso, essa ausência da certidão de quitação, que tipo de dor de cabeça pode trazer para esse eleitor? A ausência, de poder ter uma certidão de quitação eleitoral, ele fica sujeito a não poder praticar vários atos da vida civil. Por exemplo, ele não vai poder tirar passaporte, CPF, tomar posse em cargos públicos, E além disso, ele pode ter dificuldade até de conseguir um emprego, porque muitas empresas exigem a certidão de quitação eleitoral. Quais documentos a pessoa precisa trazer para conseguir resolver a sua situação eleitoral? Para resolver a sua situação, o eleitor ele vai fazer a quitação da multa. Caso ele não tenha condições de fazer a quitação da multa, ele pode requerer a dispensa do pagamento da multa por falta de condições econômicas. Ele deve comparecer em qualquer cartório eleitoral do país, deve levar um documento de identidade e um comprovante de endereço. E aí, se eu estou na dúvida se eu estou ou não com a minha situação irregular, tem algum lugar que a pessoa pode ter essa informação para saber como está a situação dela com a Justiça Eleitoral? A lista contendo o nome de todos os eleitores que estão com situação irregular, ela está fixada em todos os cartórios eleitorais. Mas para facilitar, o eleitor pode consultar a sua situação na internet, no site do TSE ou do TRE de cada estado. Basta ele acessar o menu Eleitor, Situação Eleitoral e lá ele vai fazer a consulta por nome ou pelo número do título de eleitor. Se a situação estiver irregular, ele precisa procurar a Justiça Eleitoral até o dia 6 de maio. Muito obrigada pela entrevista. Então, só lembrando aí, segunda-feira que vem é o último dia para o eleitor regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. De Belo Horizonte, Monize Amorim para o Canção Nova Notícias.